Opa, tudo bom? Meu nome é Vitor Mazeira Oliveira e hoje eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de placas de circuito impresso com o software KiCad, que basicamente placas de circuito impresso, ou falando uma abreviação PCB, Printed Circuit Board, é basicamente uma forma de tu conseguir de tu conseguir fazer um circuito de forma compacta e de forma que será permanente. Como na nossa área da robótica tem os famosos jumpers, né, os fios de conexão, eles são bons para tu utilizar em alguns projetos, mas algo a longo prazo, um projeto mais sério, não é bom de utilizar, porque tem muito mau contato, não é um traz confiabilidade. Então, por isso, quando a gente vai fazer projetos, é muito interessante a gente pensar em fazer placas de circuito impresso, as famosas PCBs. E o que que seria? Tu basicamente desenha como tu quer fazer as conexões, tu vai falar quais componentes tu tem, como tu quer que eles se conectem, faz o desenhozinho ali no software, depois disso vai lá uma furadora e ela faz todas as conexões da placa que fiquem fixas. Como é que é? É basicamente uma placa de cobre e daí a máquina vai lá e perfura onde não deve ter conexões, fazendo com que tenha pequenos fiozinhos no caminho para que esses fiozinhos façam as conexões entre o que a gente quer. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Tem, por exemplo, esse daqui, ó. Que esse daqui é um sem uma tela OLED para Arduino, junto com alguns botões. E tu dá para ver que ela tá soldada ali e todos os outros botões também estão. E onde tá soldado, tem ali uns pequenos fiozinhos, se tu for querer ver aqui perto, que eles estão fazendo as conexões com o resto da placa. E como é que acontece isso? Na placa aqui do IFSU que a gente tem, ela é uma placa totalmente de cobre, né? E onde a gente quer fazer as conexões, ela vai lá e corta onde não deve ser conectado, fazendo uma separação de onde não deve ser conectado. E esses caminhozinhos aqui de energia a gente chama de trilha. Tá. E para que eu vou precisar fazer isso? Porque é muito importante, como eu já falei, né? É muito importante em projetos. Como, por exemplo, para participar de uma competição de seguidor de linha de Arduino, é muito interessante tu fazer uma placa de circuito eletrônico, né? Uma PCB. Por quê? Porque todas as partes importantes para que o teu carro funcione pode estar numa placa só, sem que tu se arrisque tendo que utilizar algum jumper e podendo ter algum mau contato no meio do caminho, ou que alguma coisa, tipo, dê de errado. Por quê? Porque tudo que tu precisa vai estar lá junto. Tipo, nesse caso aqui. Aqui tem a tela que a gente vai utilizar, que o cara iria utilizar, e tem os botões para controlar essa tela. Então ele não precisa de nenhum fio. Ele simplesmente liga isso aqui e vai sair funcionando. Isso é muito bom pra gente, para nossos projetos. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um projeto com o Arduino Nano, que ele colocou o Arduino Nano numa placa, e depois aqui tem várias coisas acontecendo nessa placa, diversas funções diferentes, facilitando o uso para o que ele precisava, no caso dele. Isso aqui também é a mesma coisa. Eu acho que até é o mesmo que de antes. Só que isso aqui é o 3D do software do KiCad. Então, basicamente, placas de circuito impresso são uma forma de tu conseguir fazer um circuito de forma compacta e de forma segura. Como assim segura? Que tu vai conseguir garantir que isso vai funcionar. Claro, só vai funcionar se tu fizer todas as conexões certas, né? Mas na teoria, se tu fez tudo certo, quando tu for lá e a furadora fizer todo o percurso, fizer todas as trilhas, fazer todos os caminhos de energia, o que tu fez tá certo, é para funcionar sem erro nenhum, sem instabilidade nenhuma. E também tu vai poder organizar diversos componentes em um lugar só, de forma fácil. Esse que é o legal da gente trabalhar com a eletrônica, o desenvolvimento de placas de circuito impresso. Tá, mas como que a gente faz isso, né? Qual é o software que a gente usa para desenvolver isso? O software que a gente viu que é mais fácil de utilizar e mais intuitivo de utilizar no IFSU é o KiCad, que ele é um software que é gratuito, que dá para tu baixar pelo Google. Eu vou deixar o link aqui na descrição também.
E também ele é muito fácil de entender, claro. Tem outros softwares que oferecem diversidade no desenvolvimento da placa, porém esse aqui eu acho que é o mais adequado para a nossa parte de aplicação em robótica. Então aqui na minha tela eu estou com o KiCad aberto e é isso que vai aparecer para vocês. Vai aparecer o menu inicial e daí então nele, no KiCad, para tu conseguir desenvolver a tua placa eletrônica, tu tem duas partes super importantes, que é o esquemático, que é onde tu vai definir quais componentes tu vai utilizar na tua placa, e a PCB, que é onde tu vai fazer realmente a prática. Por exemplo, vou dar uma mostrada aqui por cima. Isso daqui é uma parte do esquemático. Claro, tem muita informação na tela, tá acontecendo muitas coisas. Eu vou explicar tudo separadamente para vocês depois. Nessa primeira videoaula aqui agora vai ser só sobre esquemático, para poder dar uma introdução sobre essa primeira parte das PCBs, do desenvolvimento de PCBs. Mas mais para frente eu vou falar sobre a parte da PCB também. Mas o que é aqui? Aqui eu estou falando quais componentes eu vou ter, como por exemplo aqui eu tenho um ESP32 e eu vou falar com o que ele vai se conectar. Por exemplo, ali ó, aqui eu falo no meu ESP que ele vai se conectar com o meu sensor infravermelho. Eu falo quais portas do meu ESP32 ele vai usar. Eu falo, por exemplo, eu tenho esse LED aqui e eu quero que esse LED fique conectado na energia. Eu vou ali, falo, esse LED, eu tenho um LED e esse LED vai estar conectado na energia. É basicamente isso que a gente vai fazer no esquemático. A gente vai definir cada parte necessária para a aplicação da nossa PCB. Cada parte que a gente vai precisar idealizar antes de fazer na prática. É tipo como se estivesse fazendo uma listinha. Quais componentes eu tenho, o que eu vou precisar, quais conexões eu vou fazer, e é isso aí. Agora, na parte da PCB, é onde a gente integra junto com o esquemático. Por quê? Porque a gente vai pegar tudo que a gente fez no esquemático, todas as anotações, todos os componentes que a gente vai utilizar, todas as conexões, e a partir disso, a gente vai começar a montar realmente a nossa placa. É aqui onde a gente vai fazer as conexões na forma prática. Por isso que lá a gente falou o que vai se conectar onde. Mas aqui eu tenho a minha própria placa, de forma física, forma real, e que eu tenho que fazer de uma forma que seja capaz fisicamente. Que eu não posso fazer um fio passando por cima de outro. Porque senão vai ter interferência, né? Energia é assim que funciona. E daí, por isso, nesse software, tipo assim, eu quero conectar esse fio com esse daqui. Se eu for passar por cima, não vai dar. Por isso que não faz sentido. A gente tem que seguir as leis da física, né? De elétricas, né? Faz sentido. Mas, basicamente aqui, né? Vamos voltar ao assunto. Na PCB é onde a gente vai pegar toda a parte teórica que a gente fez lá no esquemático e aplicar para o mundo real. E aplicar para nossa verdadeira placa, onde ela vai ser o produto final dela. É onde ela vai, onde a gente vai poder organizar uma maneira de deixar ela compacta e funcional como ela deveria ser, como foi estabelecido no esquemático. Que o esquemático, vamos recapitular, né? O esquemático é onde a gente vai idealizar quais componentes a gente vai utilizar na nossa placa e quais as conexões que esses componentes vão ter entre si. Na PCB, a gente vai pegar todas as informações anteriores lá que a gente fez no esquemático e vai transformar em algo real, em algo aplicável na vida real. É o nosso produto final. A gente vai pegar todas as informações que a gente fez antes ali, salvou, e a gente vai aplicar para o nosso produto final, para como vai ficar para nossa utilização. E é isso. Eu falei um monte de coisa aqui agora, provavelmente foi demais, né? A gente tem que ir com mais calma, mas eu vou mostrar um pouquinho como a gente pode fazer um pouquinho sobre o esquemático em si agora. Dar uma breve introdução. Eu vou fechar aqui esse arquivo e eu vou vir aqui e criar um novo arquivo. Eu vou vir, estou aqui na página inicial da KiCad, clicar aqui em arquivo, novo projeto. Daí aqui a gente pode escolher onde a gente quer salvar, vou salvar em downloads e vou colocar o nome de teste, não, de videoaula. Pronto. Quando a gente cria um arquivo novo, um projeto novo, a gente tem dois arquivos principais que é o que a gente vai precisar, como eu falei para vocês. O esquemático, que é esse daqui, e a PCB, que é esse daqui.
Sempre que a gente começar um projeto de uma placa de circuito impresso, a gente vai utilizar o esquemático. Então, eu vou selecionar aqui. Pronto. Sempre que eu abrir um projeto, ele vai ficar assim, tudo em branco. Não tem nada. O que é a primeira coisa que eu faço? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui a resolução da tela. Pronto. Vou deixar só a tela aqui. Para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Pronto, ó. Agora sim. Basicamente aqui no meu software, eu tenho aqui um monte de informação. Mas a gente vai chegando no que realmente a gente vai utilizar na prática. Que é o quê? A primeira coisa que a gente vai fazer é falar quais componentes a gente vai utilizar. Que onde que é isso? A gente vem aqui na terceira opção, que é aqui, ó, posicionar símbolos. Que no KiCad, peraí que abriu a aba em outra janela. Oh, aqui. Que no KiCad, ele vai chamar, no KiCad ele vai chamar de símbolos aqueles componentes que vão estar no esquemático e de footprint aquelas componentes que vão estar no PCB. Por quê? Porque no esquemático, o que a gente está fazendo é literalmente colocando os símbolos que vão representar nossos componentes. Mas no esquemático, ali vai aparecer os furos necessários para que os nossos componentes funcionem. Então, sempre que a gente for pensar assim, símbolos do esquemático, é onde a gente vai representar nossos componentes. Footprint é a PCB, é onde vai realmente fazer a printagem dos nossos componentes para utilização real. Beleza. Eu cliquei ali no botão posicionar símbolo e agora apareceu uma aba gigante aqui. Onde aqui nessa aba a gente pode utilizar para pesquisar qual símbolo a gente quer utilizar, né? Qual componente a gente quer utilizar. Eu vou fazer um circuito simples ligando um LED com Arduino. Eu vou pesquisar aqui LED. Aparece um monte de opção, né? Mas se tu for vir aqui e fechar essas abas todas, né, minimizar, tu pode perceber pelo nome qual tu acha mais relevante utilizar, né? Que no caso, tu vai vir aqui, ó, pode ler, tem o nome do item e a descrição. Aqui, quando a gente vem aqui em device, ele está escrito aqui, símbolos genéricos para uso comum. Eu acho que esse é o mais apropriado. Então, eu clico aqui e tem aqui escrito LED, diodo emissor de luz, que é a definição de um LED. Então, eu venho aqui e ele está me mostrando isso aqui, que é a representação esquemática de um LED. Então, perfeito, eu vou pegar isso aqui mesmo. Clico aqui em OK, e quando eu clico em OK, ele está aqui no meu mouse, na ponta do meu mouse. Para eu colocar ele no meu esquemático, eu dou um clique com o mouse esquerdo, com o botão no meu esquerdo do meu mouse. Opa. E pronto, ele tá ali fixo. Tá, mas agora como que eu dou um zoom para conseguir ver melhor? Primeiro eu vou clicar aqui no meu mouse para poder ter a mão livre. E para eu conseguir arrastar minha tela, eu seguro o botão direito do mouse e vou arrastando. E para eu dar zoom, eu só uso o scroll do mouse. Pronto. Tá, eu tenho o meu LED aqui. O que que eu tenho que fazer com ele? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu adiciono um componente, eu tenho que clicar nele e clicar no botão E para ir nas propriedades dele. Ah, pronto, abriu na outra tela agora. Aqui. Ele abriu aqui as propriedades. Deixa eu abrir aqui de novo. Ele abriu aqui as propriedades. E daí tem o seguinte: referência, valor, footprint, ficha técnica, descrição e simpins. Uma coisa que é interessante tu fazer, sempre que tu criar um componente, tu pode colocar uma referência para ele, para tu saber o que tu vai estar mexendo. É interessante para que tu, quando é uma placa muito grande, muito complexa,
tu consiga se organizar. Então a gente pode vir aqui e colocar primeiro LED. Pronto. O valor é como se fosse uma descrição do componente, então não é necessário mudar. E o footprint, e eu lembro que eu falei antes, né, para vocês, footprint vão ser a conexão necessária para que o componente funcione. E esse footprint vai aparecendo na PCB. E por que está aparecendo aqui, footprint? Porque quando a gente cria aqui no esquemático um símbolo, a gente tem que atribuir um footprint para ele, para que quando a gente vá para a PCB, esse símbolo seja associado ao footprint, para que então possa funcionar as conexões corretas. Daí então eu clico aqui em footprint, clico aqui nesses livrinhos aqui, que é uma biblioteca, né, de uma representação. Ele está aqui, ó, carregando as bibliotecas de footprint. Ele vai mostrar aqui para mim uma aba com todos os footprints que tem no software. Que daí, o que eu vou fazer com isso? Quando ele abrir ali, eu vou pesquisar o footprint que eu preciso, que no caso é de LED, né? Abriu aqui. Tem ali filtro, né? Eu vou pesquisar o que eu preciso, que é LED. LED. A gente tá vendo que esse desenho aqui, esse engraçado, né? Não dá pra entender muita coisa. Mas, se a gente quer saber se é realmente o que a gente precisa, se eu conseguir ter uma visão melhor sobre o componente, a gente pode vir aqui embaixo, onde a gente tem esse desenhozinho dessa caixinha aqui, e clicar. Que daí embaixo dele ele vai mostrar uma representação em 3D. A gente pode mover com o cursor esquerdo do mouse e aumentar com o scroll. E vai mostrar que isso aqui é um LED que a gente não usa no IFSU, né? Não tem nem furo para soldar ele. Como tá aqui, ó, é uma coisa lisa. Eu vou fechar esse LED SMD aqui, porque esse tipo de LED SMD é uns LED que são soldados sem furo, que é o que a gente geralmente não usa. É o THT. Então eu clico aqui e ele já está mostrando aqui, ó, é um pouquinho diferente. Vamos procurar um outro. Um exemplo melhor. Ó, esse aqui é legal. Esse aqui é um LED clássico. Aqui no footprint, esse aqui é o footprint, ó. Aqui no footprint dele tem 2 furos, que são um tamanho interessante, né? 3 milímetros, um tamanho bom. Essa parte em vermelho aqui é onde vai ter a parte para poder soldar o componente na placa. E a parte em amarelo é uma parte que vai representar o espaço que ela vai ocupar na placa. Só para ter uma ideia mesmo. Aqui embaixo a gente consegue ver os furos. E a gente consegue ver também a parte para soldar, que é essa partezinha amarela aqui. E também o desenho que ele representa na placa. Tanto como o próprio componente em si. Se a gente for ver, a gente pode ver embaixo também os mesmos furos, as perninhas do componente e a parte para soldar. Que aí geralmente a gente solda embaixo. Tá, é esse mesmo que eu quero usar. Eu clico nele, clico em OK. Depois disso, vai estar aqui o nome dele no footprint. Então, se está tudo certo, eu clico em OK e pronto. Configurei o meu primeiro LED com sucesso. Agora eu quero fazer isso Agora eu quero colocar um Arduino aqui para poder conectar ele no LED. Eu vou vir aqui em posicionar símbolos novamente para pegar outro componente. Eu vou pesquisar aqui Arduino. E tem vários tipos, mas eu vou usar um clássico, Uno R3. Clico aqui, Arduino Uno, e clico em OK. Pronto, tem essa coisa grande aqui, né? Como eu falei para vocês, aqui vai aparecer somente os símbolos, e não como eles realmente são. Então vai aparecer uma caixona grande com todos os pinos que ele tem, só para representar ele mesmo, com o nomezinho aqui em cima. E como eu falei antes, a gente pode vir aqui, clicar no E e mudar o nome dele. Primeiro Arduino. E cliquei em OK. Pronto. Agora como que eu vou configurar ele para ele ter o footprint correto? Vou clicar nele, vou clicar em E, e eu vou aqui em, footprint. Dessa vez ele não está vazio. Ele está aqui, Module Arduino Uno R3. O que é isso? Eu cliquei ali para ver melhor mais sobre. No mesmo coisa que eu cliquei para pesquisar antes. E daí então aqui apareceu. Vou clicar aqui para mostrar o 3D. Parece que realmente isso aqui é uma conexão de Arduino.
onde tem todos os pinos que geralmente o Arduino tem. E tem até o formato dele aqui desenhado, bonitinho. Aqui também tem. Aqui ele não mostra o Arduino, mas ele mostra todo o formato dele desenhado bonitinho e os pinos. Com os furos e o local para soldar. Então é isso que a gente quer. Já tem alguns símbolos que já vêm com o footprint configurado, que é como nesse caso aqui. Então esse aqui é muito bom. Clique em OK aqui, clique em OK e pronto. Temos nossos dois componentes configurados, prontos para usar. Tá. E agora? Como que eu falo o que tem que conectar com o que? A gente tem duas formas de fazer as conexões. Uma forma que é mais fácil para fazer conexões perto e outra forma que é mais fácil para fazer conexões distantes. Eu vou falar a primeira forma agora, que é utilizando os fiozinhos, que é nessa parte aqui, ó, desenhar os fios. Que onde a gente clicar, a gente vai começar a desenhar um fio aqui, ó. E a gente pode, eu nem estou segurando o mouse, eu só cliquei uma vez. E onde a gente levar o mouse, ele vai desenhar um fio. Se eu clicar aqui no meu LED, pá, ele fez a conexão aqui. Tanto que se eu pegar meu LED aqui e arrastar, o fio continua seguindo ele. Então quer dizer que está conectado. Pronto, então. E se eu quiser conectar essa outra parte aqui do meu LED no GND, eu posso tanto clicar aqui no lado ou clicar nessa bolinha aqui, que ele vai começar a desenhar também. É a mesma coisa. E daí então eu levo meu mouse até no GND e clico. Pronto, temos uma conexão simples do LED ligado ao pino até o GND. Tá, isso aqui vai funcionar. E quando a gente levar para o PCB, ela vai te informar. Você tem um componente Arduino, você tem um componente LED, e o componente LED está conectado no pino D0 do Arduino, e a saída do LED está conectada no GND do Arduino. Tá, mas agora tu lembra, né, que se tu já fez algum circuito alguma vez de Arduino, tu vai saber que um LED precisa de um resistor, né? Então vamos aqui, a gente pode selecionar aqui esse fio, esse barramento, e deletar. Eu vou vir aqui em posicionar símbolos, pesquisar R, né, resistor, vou pegar aqui, ó, resistor, e apareceu aqui, ó, resistor. Clique em OK. Eu posso colocar ele onde quiser, e como aqui ele tem uma bolinha também de conexão, eu já vou conectar direto no meu LED. Pronto, ó. Tanto que sumiu até a bolinha, quer dizer que já fez a conexão. Agora então a gente pode configurar nosso resistor. Uma coisa legal que eu gosto de fazer com os resistores, a gente pode colocar aqui o nome de resistor. Mas uma coisa legal que eu faço é colocar aqui no valor do resistor qual é a resistência que ele vai ter. Que no caso para um LED, para o padrão é 220, né? Pronto. Resistor 220. Tá. Agora eu vou pegar esse resistor e vou conectar ele ao GND. Tanto que tem aqui um quadradinho de conexão ali, né? Pá, fechou, sumiu o quadradinho, sumiu a bolinha ali. Está tudo conectado perfeitamente. Muito bom. Mas agora, a gente viu uma das partes de fazer a conexão, que é uma conexão um pouquinho mais brusca, um pouquinho mais... Quando é uma coisa de perto, quando é uma coisa que não tem tanta complexidade. Mas agora, quando nossa placa começa a ficar mais complexa, mais completa, a gente tem um outro jeito de fazer isso. Eu vou vir aqui e deletar os meus fios. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar em duas abas, em duas partes, a minha placa. Eu vou deixar aqui reto. E vou arrumar um pouquinho aqui. A gente pode arrastar os nomes, ó. Olha que legal. Tá. O que a gente pode fazer para deixar nossa placa mais organizada ainda? Mais legível ainda para outras pessoas que possam trabalhar nisso, ou para nós mesmos, né? Quando é um projeto muito grande. A gente pode vir aqui embaixo e clicar em caixa de texto de desenho. E depois disso, a gente pode fazer um retângulo. Pronto, ó. Fechei. E depois aqui ele vai me abrir uma aba. Isso aqui abrindo minha outra tela. Espera um segundo aí para eu arrumar isso.
aqui. Ele abriu aqui, ó, propriedades da caixa de texto. Que o que eu escrever aqui vai aparecer lá. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui circuito LED. Ok. E agora, peraí. E agora eu vou ter aqui uma caixa, que vai ser uma caixinha azul aqui, que vai separar. Vai conseguir dar uma ideia de separação melhor. Com um título aqui em cima, explicando o que está aqui dentro. Mostrando aqui os meus componentes, guardando aqui, né, os meus componentes. Isso aqui é puramente visual, né? Não tem nenhuma utilização depois no PCB, mas é muito bom para você conseguir estruturar melhor as suas ideias quando for criar uma PCB, para conseguir separar os componentes. Eu vou fazer o mesmo aqui com o meu Arduino, clicar ali no bloco de caixa de texto, fazer aqui o desenho do meu Arduino e colocar o texto de que, isso aqui é um microcontrolador Arduino. Ok. E pronto. Eu posso selecionar aqui e arrastar e deixar mais bonitinho, ó. Olha que legal. Posso dividir em duas caixas aqui. Ficou uma forma mais organizada, né, de separar nosso circuito. Mas como eu falei antes, né, como que a gente pode fazer uma conexão que fique mais limpa, mais agradável de fazer em uma placa? A gente pode fazer o seguinte. Tem esse botãozinho aqui no lado, ó. Posicionar etiquetas globais. Quando a gente clica nela, de novo, né, ela vai abrir mais uma aba. Que é essa aba aqui, ó. Vai aparecer esse monte de informação aqui. Rótulo, campos, nome, forma, entrada, saída, bidirecional, estado passivo. Na utilização cotidiana, o que tu vai realmente utilizar é o rótulo. O que tu vai fazer? Aqui no rótulo, tu vai escrever qual vai ser o nome da conexão que tu vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma conexão para ligar o LED. Então, eu vou colocar aqui no meu rótulo LED. Clico aqui em OK. E aqui no meu mouse vai ter uma mini etiquetinha com o nome que eu coloquei. Então, eu posso rotacionar ela com R e eu posso encaixar ela onde eu quiser. Se eu quiser, eu posso encaixar ela aqui no meu pino D0. Depois eu clico aqui no meu mouse para selecionar. Vou arrumar aqui na caixa de texto. E aqui, pronto. Tem uma etiquetinha aqui conectando aqui. Tá, mas como que eu vou conectar essa etiqueta naquilo dali? Eu vou clicar aqui na etiqueta, Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui de novo na minha mão. Rotaciono, conecto aqui. Essa etiqueta, ela tá me dizendo que tudo que tiver conectado nela, todas as outras coisas que também estiverem conectadas nela, vão estar conectadas juntas. Então, se aqui está conectado no LED, se aqui tem a etiqueta LED, e aqui também tem uma etiqueta LED, quer dizer que esses dois pinos estão conectados juntos. É como se fosse uma expressão meio banal assim, uma conexão sem fio. Uma conexão sem fio entre os pinos. A gente não precisa fazer um fio, é um Bluetooth. É brincadeira, mas a gente está só sinalizando. Literalmente, a gente está sinalizando quais pinos a gente quer conectar com uma nomeação, que fica muito mais organizado em muitos casos. Mas também a gente vai precisar muitas vezes utilizar os fiozinhos, como um caso que, tipo, de algo muito complexo, algo que tem que ser de forma perto, por causa que se fosse utilizar etiqueta, seria muitas etiquetas, né? Como, por exemplo, aqui no resistor. Eu deixei ele aqui direto no LED sem nenhuma etiqueta, porque não faz sentido ter uma etiqueta, se eu posso conectar direto no LED, né? Fica muito mais organizado assim. E para colocar no GND depois? Vou vir aqui em etiquetas de novo. Vou colocar aqui o rótulo como GND. Ok. Tá aqui a etiqueta de GND no meu mouse. Eu vou rotacionar e conectar aqui. E pronto. Agora tudo que tiver conectado, todos os pinos que tiverem esse GND vão estar conectados junto. Então eu posso colocar aqui nas portas GND. E qualquer pino que tiver quando tiver essa etiqueta GND, quer dizer que no fim ela vai ser conectada no GND, né? Já que todas as portas são conectadas com todas as etiquetas se conectam os pinos,
quer dizer que sempre que alguma etiqueta estiver conectada no GND, vai lidar para o GND. E todas as portas que tiverem essa etiqueta de LED vão estar conectadas junto com essas portas que eu conectei com LED, né? É uma forma de a gente referenciar os nossos pinos para a gente falar quais pinos serão usados mais fácil, sem tanta fiarada, sem algo ser tão cheio de fios emaranhados que não são tão fáceis de entender, né? É só lendo que fica bem mais fácil. E pronto. Isso aqui é um circuito muito simples, mas isso aqui é um começo já para conseguir desenvolver placas maiores no futuro, que tu só consegue fazendo isso com a prática. Que isso aqui seria uma placa muito boa. Isso aqui é um exemplo muito bom de como se começar conseguindo utilizar os símbolos de forma correta, configurando eles com os footprints, né? Fazendo as conexões deles tanto com fio ou sem fio, com as etiquetas, e separando eles por caixinhas para conseguir uma compreensão melhor da própria placa. E é claro também, eu esqueci de configurar o resistor, eu acho. Eu vou vir aqui, cliquei no E ali e tem aqui o footprint. Eu vou vir aqui, clicar na biblioteca e pesquisar aqui, resistor. O SMD, como eu falei antes, são os que são soldados sem os buracos, então não são os que a gente utiliza. Vou vir em THT aqui, e esse aqui, vou clicar no 3D para conseguir ver melhor o footprint. E esse aqui é um ótimo exemplo, esse aqui realmente é uma coisa que a gente poderia aplicar no IFSU, muito bom. Então, eu vou clicar em OK. Está aqui o texto dele, eu não vou mexer em nada, né? Uma coisa que é importante verificar quando for fazer a sua placa, verificar com o professor ou com o orientador qual é a perfuração necessária da placa, porque cada um deles tem um diâmetro, uma perfuração específica. Como vocês podem ver aqui no próprio título, tem a distância, né? Tem o diâmetro, tem a perfuração e tem como é que ele vai ser colocado, no caso do vertical. Sempre cuidar dos detalhes, tá bom? Eu não vou cuidar disso agora porque é só um exemplo, mas ok. E pronto, nosso resistor está configurado. Então agora na teoria a nossa placa está toda configurada, toda conectada e funcional. Se eu fizesse essa placa, ela funcionaria. Mas isso daqui é só o esquemático. É só a idealização da nossa placa. Aqui a gente está falando quais componentes a gente está utilizando e onde eles estão se conectando. Então, eu acho que é isso, né? Eu tentei explicar o máximo possível sobre a placa eletrônica e como fazer uma placa que seja legível, que seja funcional e que seja legal de trabalhar em grupo, né, com várias pessoas e até talvez para instituições, empresas, legal, projetos, muito bom. E se tiver alguma dúvida, se eu falei alguma coisa de errado, por favor, entre em contato comigo que eu vou tentar fazer o meu melhor. Muito obrigado pela atenção e um ótimo dia. E na próxima videoaula eu continuarei com a explicação sobre como realizar a parte da PCB do KiCad. Nessa aula aqui foi somente a introdução para o esquemático, e então depois eu continuarei com o mesmo arquivo ou com algo semelhante para como realmente aplicar aquilo na PCB. Muito obrigado.